Boa noite, eu sou a Dani e hoje damos início a uma nova série literária, Alice no País das Maravilhas. Esta é uma adaptação livre da obra de Lewis Carroll, que está disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. Capítulo 1 Descendo pela Toca do Coelho. Alice já estava começando a ficar muito cansada de ficar sentada ao lado de sua irmã na margem, sem ter nada para fazer. Uma ou duas vezes, ela espiara o livro que a irmã estava lendo, mas nele não havia figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras ou conversas? Então ela estava pensando consigo mesma, tanto quanto conseguia, pois o dia quente a deixava com muito sono e meio tonta. Se o prazer de fazer uma corrente de margaridas valeria o trabalho de se levantar e colher as flores. Quando, de repente, um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo bem ao lado dela. Não havia nada de tão muito extraordinário nisso. Nem Alice achou tão muito fora do comum ouvir o coelho dizer para si mesmo: "Ai, ai, ai, é tarde, vou me atrasar." Embora, quando pensasse nisso depois, ela percebesse que deveria ter se espantado. Mas, no momento, tudo pareceu bastante natural. Porém, quando o coelho realmente tirou um relógio do bolso do colete, olhou para ele e depois apressou-se novamente, Alice levantou-se num salto, pois lhe ocorreu de repente que nunca antes vira um coelho com bolso de colete. Ou com relógio. E, ardendo de curiosidade, correu pelo campo atrás dele, chegando a tempo de vê-lo desaparecer por uma grande toca de coelho sob a cerca viva. No momento seguinte, Alice desceu atrás dele, sem sequer considerar como faria para sair dali novamente. A toca ia em linha reta, como um túnel, por um bom trecho, e depois despencava repentinamente, tão de repente que Alice não teve tempo de pensar em parar antes de se ver caindo por um poço muito profundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, pois teve bastante tempo enquanto caía para olhar ao redor e imaginar o que aconteceria em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo e descobrir para onde estava indo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Depois, olhou para os lados do poço e notou que estavam cheios de armários, estantes. Aqui e ali havia mapas e quadros pendurados em ganchos. Ao passar por uma prateleira, pegou um vidro. Nele havia um rótulo escrito "Geleia de laranja". Mas, para sua grande decepção, estava vazio. Não queria deixar cair o vidro, com medo de acertar alguém lá embaixo. Então conseguiu colocá-lo dentro de um dos armários enquanto continuava caindo. Bem, pensou Alice consigo mesma, depois de uma queda como esta, não vou achar nada demais cair de escada. Vão me achar tão corajosa lá em casa. Ora, eu nem comentaria nada, mesmo que caísse do telhado. O que provavelmente era verdade. Para baixo, para baixo, para baixo. Será que a queda nunca terminaria? Quantas milhas já caí até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Vamos ver.
Isso daria uns 6.400 quilômetros de profundidade, eu acho. Pois, veja bem, Alice tinha aprendido algumas coisas desse tipo na escola. E embora aquele não fosse um momento muito propício para exibir seu conhecimento, já não havia ninguém para ouvir. Ainda assim, era um bom exercício repetir para si mesma. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, fico imaginando em que latitude ou longitude estou. Alice não fazia ideia do que era latitude, nem longitude, mas achava palavras bonitas para dizer. Logo ela começou de novo. Será que vou cair direto através da Terra? Vai ser engraçado aparecer entre as pessoas que andam com a cabeça para baixo. Os antipáticos, eu acho. Ficou até satisfeita que ninguém estivesse ouvindo aquilo, pois não era a palavra certa. Mas vou ter que perguntar como o país se chama, sabe? Por favor, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine fazer reverência enquanto cai no ar. Você acha que conseguiria? E que menininha ignorante ela vai achar que eu sou por perguntar? Não, melhor não perguntar nada. Talvez eu veja isso escrito em algum lugar. Para baixo, para baixo, para baixo. Não havia mais nada para fazer. Então Alice logo começou a falar novamente. A Dinah vai sentir muito a minha falta essa noite, eu acho. Dinah era sua gata. Espero que se lembrem do pires de leite dela na hora do chá. Dinah, querida, eu queria que você estivesse aqui comigo. Não há ratos no ar, receio, mas talvez você pudesse pegar um morcego, que é quase como um rato, sabe? Mas será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar sonolenta e foi repetindo para si mesma num tom sonhador. Será que gatos comem morcegos? Será que gatos comem morcegos? E às vezes, será que morcegos comem gatos? Pois, já que ela não sabia responder a nenhuma das perguntas, não fazia diferença a ordem. Sentiu que estava cochilando e já começava a sonhar que caminhava de mãos dadas com Dinah, dizendo com muita seriedade. Agora, Dinah, me diga a verdade. Você já comeu um morcego? Quando de repente, tum, tum, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas, e a queda terminou. Alice não se machucou nem um pouco e levantou-se imediatamente. Olhou para cima, mas tudo estava escuro. À sua frente havia outro longo corredor, e o coelho branco ainda estava à vista, apressado. Não havia tempo a perder. Lá se foi Alice como o vento, chegando bem a tempo de ouvi-lo dizer, ao virar a esquina: "Oh, minhas orelhas e meus bigodes! Como está ficando tarde!" Ela virou logo atrás, mas o coelho havia sumido. Alice encontrou-se num salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas do teto. Havia portas ao redor do salão, mas todas estavam trancadas. Depois de percorrer um lado inteiro e voltar pelo outro, tentando cada porta, ela caminhou tristemente pelo meio, pensando como faria para sair dali. De repente, encontrou uma mesinha de 3 pernas, toda feita de vidro sólido. Nada havia sobre ela, exceto uma pequena chave dourada.
A primeira ideia de Alice foi que ela pertenceria a uma das portas. Mas ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De modo que ela não abriu nenhuma das portas. Na segunda volta pelo salão, porém, ela encontrou uma cortininha baixa que não vira antes. E atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Ela experimentou a chave dourada. E, para sua grande alegria, ela serviu. Alice abriu a portinha e viu que ela levava a um pequeno corredor, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e olhou através dele para o mais lindo jardim que já vira. Como desejou sair daquele salão escuro e passear entre os canteiros de flores brilhantes e as fontes frescas. Mas não conseguia nem enfiar a cabeça pela abertura. E mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, não adiantaria nada sem os ombros. Como eu queria poder me fechar como um telescópio. Eu acho que conseguiria se soubesse como começar. Pois, veja bem, tantas coisas estranhas tinham acontecido ultimamente que Alice começava a achar que pouquíssimas coisas eram realmente impossíveis. Não adiantava ficar esperando junto à portinha. Então voltou para a mesa, meio esperando encontrar outra chave sobre ela, ou ao menos um livro de regras explicando como encolher pessoas como telescópios. Dessa vez, encontrou um frasquinho, que com certeza não estava aqui antes, disse Alice. E amarrada ao gargalo, havia uma etiqueta onde se lia "Bebe-me", em letras grandes e bonitas. Dizer "bebe-me" era fácil, mas a sábia Alice não ia fazer isso tão rapidamente. Não, vou olhar primeiro, disse ela, para ver se está marcado como veneno ou não. Pois já tinha lido várias historinhas sobre crianças que se queimaram, que foram devoradas por feras e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não se lembraram das regras simples que seus amigos ensinavam. Como que um ferro em brasa queima se você segurá-lo por muito tempo, e que se cortar o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sangra. E ela jamais esquecera que se você beber algo marcado veneno, é quase certo que vai lhe fazer mal, cedo ou tarde. Mas aquele frasco não dizia veneno. Então Alice resolveu experimentar. Achou o gosto muito bom. Na verdade, era uma mistura de torta de cereja, pudim de creme, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada quente com manteiga. E logo terminou tudo. Que sensação curiosa, disse Alice. Devo estar me fechando como um telescópio. E estava mesmo. Agora tinha apenas uns 25 centímetros de altura. E seu rosto se iluminou ao pensar que era exatamente o tamanho certo para passar pela portinha e entrar no lindo jardim. Primeiro, porém, esperou alguns minutos para ver se diminuiria mais. Estava um pouco nervosa com isso. Pois pode terminar, disse Alice para si mesma, em eu desaparecer completamente, como uma vela apagada. Fico pensando como eu seria então. E tentou imaginar como seria a chama de uma vela depois que ela se apaga, pois nunca tinha visto tal coisa. Depois de um tempo, vendo que nada mais acontecia, decidiu ir ao jardim imediatamente. Mas pobre Alice, ao chegar à portinha,
percebeu que tinha esquecido a pequena chave dourada. Voltou correndo para a mesa, mas não conseguia alcançá-la. Podia vê-la perfeitamente através do vidro, mas era impossível subir pelos pés escorregadios da mesa. Quando estava exausta de tanto tentar, sentou-se no chão e chorou. Vamos, não adianta chorar assim, disse Alice para si mesma, bem severa. Aconselho que pare já. Ela costumava dar bons conselhos a si mesma, embora raramente o seguisse. E às vezes se repreendia tão severamente que chegava a chorar. Certa vez, até tentou bater em suas próprias orelhas por ter trapaceado consigo mesma num jogo de croquet que jogava contra si mesma. Pois essa menina curiosa gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas agora não adianta, pensou Alice, fingir ser duas. Ora, mal sobrou de mim o suficiente para fazer uma pessoa decente. Logo seu olhar caiu sobre uma pequena caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um bolinho, onde se lia, escrito com passas: "Coma-me." Bem, eu vou comer, disse Alice. Se isso me fizer crescer, poderei alcançar a chave. E se me fizer encolher, poderei passar por baixo da porta. De qualquer forma, vou conseguir entrar no jardim, e não me importa qual das duas coisas aconteça. Ela comeu um pedacinho e disse ansiosa: "Para que lado? Para que lado?" Segurando a mão no topo da cabeça para sentir de que lado estava crescendo, e ficou surpresa ao perceber que continuava do mesmo tamanho. Claro, isso geralmente acontece quando se come bolo, mas Alice já estava tão acostumada a esperar que coisas extraordinárias acontecessem, que achou monótono e entediante a vida seguir de modo comum. Então resolveu comer o resto. E logo terminou tudo. Capítulo 2 O Lago de Lágrimas. Curioso e mais curioso, exclamou Alice. Ela estava tão surpresa que por um momento até esqueceu como se fala um bom inglês. Agora estou me abrindo como o maior telescópio que já existiu. Adeus pés! Pois, quando olhou para seus pés, eles pareciam quase fora de vista, de tão longe que estavam. Ah, meus pobres pezinhos! Fico imaginando quem vai colocar seus sapatos e meias em vocês agora, meus queridos. Tenho certeza de que eu não vou conseguir. Vou estar longe demais para me preocupar com vocês. Vocês agora terão que se virar o melhor que puderem. Mas eu preciso ser gentil com eles, pensou Alice. Ou talvez eles não queiram caminhar para onde eu quero ir. Vamos ver. Vou dar a eles um par de botas novas todo o Natal. E ela ficou planejando consigo mesma como faria isso. Eles vão ter que viajar pelo carteiro, pensou ela. E vai ser engraçado mandar presentes para os próprios pés. E como as instruções do envelope vão ficar estranhas. Ao pé direito de Alice, tapete da lareira, perto do ferro de brasa. Com o amor de Alice. Ah, meu Deus, que bobagem eu estou falando. Nesse momento, sua cabeça bateu no teto do salão. Agora ela tinha mais de 2,5 metros de altura. Imediatamente pegou a pequena chave dourada e correu até a porta do jardim. Pobre Alice! Deitada de lado, ela mal conseguia olhar para dentro do jardim com um olho. Mas entrar era ainda mais impossível do que antes. Sentou-se e começou a chorar novamente.
Você deveria se envergonhar de si mesma, disse Alice. Uma menina grande como você? E com razão ela dizia isso. Chorando desse jeito. Pare já, estou mandando. Mas continuou chorando assim mesmo, derramando galões de lágrimas, até que se formou um grande lago ao seu redor, com cerca de 10 centímetros de profundidade e ocupando metade do salão. Depois de algum tempo, ela ouviu um leve som de passos ao longe e rapidamente secou os olhos para ver o que se aproximava. Era o coelho branco voltando, muito bem vestido, com um par de luvas de pelica branca numa mão e um grande leque na outra. Ele vinha trotando, apressadíssimo, murmurando para si mesmo. Ah, a duquesa! A duquesa! Como ela vai ficar furiosa se eu a mantive esperando! Alice ficou tão desesperada que estava pronta para pedir ajuda a qualquer um. Assim, quando o coelho branco chegou perto, ela começou com uma voz tímida e baixa. Se faz favor, senhor. O coelho deu um pulo, deixou cair as luvas e o leque, e saiu correndo na escuridão o mais rápido que pôde. Alice pegou o leque e as luvas, e como o salão estava muito quente, ela se abanava o tempo todo enquanto dizia consigo mesma: Meu Deus, como tudo está estranho hoje! E ontem tudo estava como sempre. Será que eu mudei durante a noite? Vamos pensar. Eu era a mesma quando me levantei esta manhã? Acho que me lembro de sentir algo um pouco diferente. Mas se eu não sou a mesma, então quem eu sou? Ah, esse é o grande enigma. E começou a pensar em todas as crianças que conhecia da sua idade, para ver se teria trocado de lugar com alguma delas. Tenho certeza que eu não sou a Ada, ela disse, pois o cabelo dela forma cachos longos e o meu não enrola nem um pouco. E não posso ser a Mabel, porque eu sei tantas coisas, e ela, coitada, sabe tão pouco. Além disso, ela é ela e eu sou eu, e... Ai, que confuso tudo isso! Vou tentar ver se ainda sei tudo o que costumava saber. Vamos ver. 4 vezes 5 é 12. 4 vezes 6 é 13. 4 vezes 7 é... Ai de mim! Assim nunca vou chegar ao 20. Enfim, a tabuada não importa. Vamos tentar geografia. Londres é a capital de Paris. Paris é a capital de Roma. E Roma... Não, isso está tudo errado, com certeza. Acho que virei mesmo a Mabel. Vou tentar recitar como trabalha o pequeno. Ela cruzou as mãos no colo, como se fosse recitar lições, e começou. Mas sua voz saiu rouca e estranha, e as palavras não eram as mesmas. Como o pequeno crocodilo melhora o brilho do seu rabo e derrama as águas do Nilo em cada escama de ouro. Com que alegria ele parece sorrir, que bem ele abre as garras e acolhe os peixinhos que vêm com suas mandíbulas suaves. Tenho certeza que essas não são as palavras certas, disse a pobre Alice. E seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Então, eu devo ser a Mabel, afinal, e terei que viver naquela casinha apertada, quase sem brinquedos e com tantas lições para estudar? Não, decidi. Eu sou a Mabel e vou ficar aqui embaixo. Não adianta eles colocarem a cabeça para baixo e dizerem: Suba de novo, querida. Eu só vou olhar para cima e dizer: Quem sou eu, então? Me diga isso primeiro. E aí, se eu gostar de ser essa pessoa, subo. Se não, fico aqui até virar outra pessoa.
Mas, ai meu Deus, disse Alice, explodindo num novo choro. Como eu queria que eles pusessem a cabeça para baixo. Estou tão cansada de ficar aqui sozinha. Enquanto dizia isso, ela olhou para suas mãos e se surpreendeu ao ver que tinha colocado uma das luvas de pelica do coelho. Como eu consegui fazer isso? Pensou ela. Devo estar diminuindo de novo. Levantou-se e foi medir-se pela mesa. E concluiu que agora tinha cerca de 60 centímetros de altura e diminuía rapidamente. Logo percebeu que o culpado era o leque que ela segurava e o largou depressa, apenas a tempo de evitar desaparecer por completo. Que escape apertado, disse Alice, muito assustada com a mudança súbita, mas feliz por ainda existir. E agora, para o jardim. E correu de volta até a portinha. Mas, ai de mim, ela estava fechada novamente e a pequena chave dourada continuava sobre a mesa de vidro como antes. E isso é pior do que nunca, pensou a pobre menina, pois nunca estive tão pequena assim, nunca. Ao dizer isso, seu pé escorregou e, num instante, splash! Ela estava na água até o queixo. A primeira ideia foi que tivesse caído no mar. E nesse caso posso voltar de trem, pensou consigo mesma. Alice tinha ido à praia uma vez e achou que todas as praias inglesas eram iguais. Máquinas de banho no mar, crianças cavando com pás de madeira, uma fileira de casas de aluguel e atrás delas a estação de trem. Mas logo percebeu que estava no lago de lágrimas que ela mesma havia chorado quando tinha mais de 2,5 metros de altura. Ah, quem me dera não ter chorado tanto, disse Alice, nadando e tentando achar uma saída. Agora serei castigada sendo afogada nas minhas próprias lágrimas. Isso sim seria estranho. Mas aqui tudo é estranho hoje. Nesse instante, ouviu algo chapinhando na água ali perto e nadou para ver o que era. No começo, pensou que fosse um leão marinho ou um hipopótamo, mas então lembrou como estava pequena e logo viu que era apenas um rato que havia caído ali como ela. Será que vale a pena falar com ele? Pensou. Aqui embaixo tudo é tão fora do comum que talvez ele fale. Não custa tentar. Assim, começou. Ó rato, você sabe o caminho para sair deste lago? Já estou cansada de tanto nadar, ó rato. Alice achou que essa fosse a forma certa de falar com um rato, lembrando da gramática latina do irmão. Um rato, do rato, ao rato, ó rato. O rato olhou para ela com curiosidade e pareceu piscar com um dos olhinhos, mas não disse nada. Talvez ele não fale inglês, pensou Alice. Aposto que é um rato francês, que veio com o Guilherme, o Conquistador. Alice não tinha muita noção de datas históricas. Então tentou. Où est ma chatte? Onde está minha gata? A primeira frase de seu livro de francês. O rato saltou para fora d'água de susto, tremendo por inteiro. Ah, me desculpe, disse Alice rapidamente, com medo de ofendê-lo. Eu esqueci que você não gosta de gatos. Não gostar de gatos? Gritou o rato com voz aguda e apaixonada. Você gostaria de gatos, se fosse eu? Bem, talvez não, disse Alice numa voz suave. Não fique bravo. Mas eu gostaria tanto que você visse nossa gata, a Dinah.
Tenho certeza de que iria achar graça. Ela é tão querida. Senta ronronando perto da lareira, lambe as patinhas, limpa o rosto. E é tão macia para pegar no colo. E é excelente para pegar ratos. Ah, me desculpe, exclamou Alice, pois o rato eriçara todo o seu pelo. Não falamos mais dela se você não quiser. Nós? Ora essa, disse o rato, tremendo até a ponta da cauda. Como se eu fosse falar desse assunto. Nossa família sempre odiou gatos, criaturas sujas e vulgares. Não quero ouvir esse nome de novo. Não, claro que não, disse Alice, ansiosa por mudar de assunto. Você gosta de cachorros? O rato não respondeu. Então Alice continuou animada. Tem um cachorrinho tão bonitinho perto de casa. Um terrier de olhos brilhantes, com um pelo marrom encaracolado. Ele busca tudo que você joga. Senta e pede comida e faz várias coisas. Ah, não lembro de metade delas. O dono diz que ele é tão útil que vale 100 libras. Ele mata todos os ratos e... Oh, céus! Disse Alice em tom lamentoso. Acho que o ofendi de novo. O rato estava nadando para longe o mais rápido que podia, agitando toda a água. Alice exclamou baixinho. Ratinho querido, volte, por favor. Não falaremos mais de gatos ou cachorros se você não gostar deles. O rato virou-se lentamente e voltou. Seu rosto estava bem pálido. De raiva, pensou Alice. Ele disse numa voz trêmula. Vamos para a margem. Aí eu conto minha história e você vai entender por que eu odeio gatos e cachorros. Era mesmo hora de ir, pois o lago estava ficando bem cheio de pássaros e bichos que haviam caído nele. Havia um pato, um dodô, um papagaio lori, um eaglet, que é uma águiazinha, e várias outras criaturas estranhas. Alice liderou o caminho e todos nadaram juntos rumo à margem.